Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo numa ideia filosófica super famosa. A alegoria da caverna de Platão, lá do livro A República. Selecionamos uns trechos-chave aqui para a gente discutir. Oi, é um prazer estar aqui. Essa alegoria é incrível, né? Fala tanto sobre nós. Exatamente. A nossa ideia aqui é desvendar o que Platão quis dizer sobre realidade, sobre conhecimento e, claro, sobre ignorância. E fiquem ligados, porque mais para o final a gente vai conversar sobre como aplicar essas reflexões antigas no nosso dia a dia moderno. Vamos nessa? Com certeza. É uma metáfora, assim, muito poderosa sobre a condição humana e essa eterna busca pela verdade, né? Bom, para começar, vamos visualizar a cena que Platão descreve. Pessoas presas numa caverna desde que nasceram, acorrentadas, olhando para uma parede. Isso. E atrás delas tem uma fogueira. E entre o fogo e os prisioneiros tem tipo um parapeito, um muro baixo. Por ali passam outras pessoas carregando objetos, estátuas, figuras. E a luz da fogueira projeta as sombras desses objetos na parede que os prisioneiros estão vendo. É só isso que eles veem. É só isso que eles veem. E aí que está o ponto crucial, né? Para esses prisioneiros, as sombras são a realidade. Não existe outra. Se ouvissem ecos, por exemplo, eles iam achar que os sons vinham das próprias sombras. É uma ilusão completa, mas é tudo o que eles conhecem. Impressionante pensar nisso. Totalmente. É a única referência de mundo que eles têm. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Platão pergunta: e se um deles fosse libertado? Imagina a cena. Primeiro, a luz da fogueira ia doer nos olhos. Ele ia ficar confuso, desorientado. E se alguém mostrasse para ele os objetos reais, que antes faziam as sombras? Provavelmente ele ia achar as sombras mais verdadeiras, porque era o que ele estava acostumado a ver a vida inteira. É um choque, né? Confrontar aquilo que você sempre acreditou ser real é doloroso. Sim, muito. E a jornada para fora da caverna, Platão descreve como difícil. Muito difícil. Ele fala de uma subida íngreme e acidentada, e lá fora a luz do solo seria quase insuportável no começo. Então não há uma revelação instantânea. De jeito nenhum. Seria um processo lento, gradual. Primeiro ele só conseguiria ver sombras de novo, depois talvez reflexos na água, aí os objetos reais, a lua, as estrelas durante a noite. E por último, com muito esforço, conseguiria olhar para o próprio sol. Exatamente. E aí, ao entender o sol, a ficha cairia. Como assim? Ele perceberia que o sol é que governa as estações, o ano, que organiza tudo no mundo visível. E que, de certa forma, o sol era a causa indireta até daquela fogueira e das sombras lá na caverna. Uau! Ele compreenderia a fonte de toda a realidade visível. Que virada de perspectiva. Total. E essa compreensão traria um sentimento novo. Ele se lembraria da caverna dos companheiros e sentiria pena deles. Entendo. Mas e se ele voltasse para tentar ajudar? Ah, aí vem outra parte crucial da alegoria. Ao voltar para a escuridão, os olhos dele, agora acostumados com a luz, demorariam para se ajustar de novo. Ele seria desajeitado para identificar as sombras. Os outros prisioneiros iam achar ele ridículo, talvez. Sim, iam zombar dele. Poderiam até dizer que essa viagem para fora estragou a visão dele. E se ele insistisse em libertá-los, em mostrar essa outra realidade... Poderia ser perigoso para ele. Exatamente. Platão sugere que os prisioneiros poderiam até tentar matá-lo, preferindo a ignorância confortável à verdade desconfortável que ele traz. Prefeririam qualquer coisa até que passar por aquela jornada difícil. Que forte isso. Então essa história toda é uma grande metáfora, né? O que Platão queria explicar com ela. Basicamente, a caverna é o nosso mundo sensível, o mundo que a gente percebe pelos sentidos, que é cheio de aparências e ilusões. A fogueira seria tipo o nosso sol, a luz que ilumina esse mundo. E a subida para fora da caverna? Essa é a jornada da alma, da mente, se elevando para o mundo inteligível,
O mundo das ideias, das formas perfeitas e eternas, que para Platão só podem ser compreendidas pela razão, pelo pensamento filosófico. E o sol lá fora? O sol representa a ideia suprema, a ideia do bem. É a fonte de toda a verdade, de toda a realidade, de toda a beleza. E Platão diz que a gente precisa compreender essa ideia do bem para poder agir com sabedoria na vida, tanto na esfera pessoal quanto na pública. Faz todo sentido. E essa ideia teve muita influência depois, né? Muita. Uma conexão bem interessante é com Santo Agostinho, que você mencionou antes. Ele conhecia bem o platonismo. Agostinho meio que cristianizou essa jornada. Como assim? Para Agostinho, a saída da caverna não é só pela razão humana, mas principalmente pela iluminação divina, pela graça de Deus. A luz que liberta é a luz de Deus. A verdade última não é a ideia do bem, mas o próprio Deus. Entendi. Então a libertação das ilusões do mundo material vem pela fé para contemplar Deus. Interessante essa ponte. Sim, ele conecta muito conhecimento e amor. Tem aquela frase dele, né? Ninguém ama o que não conhece. A busca pela verdade divina é também uma busca de amor. Fascinante essa adaptação. Ok, vamos trazer isso mais para perto da gente, como prometemos? Como aplicar essas ideias hoje? Olha, a primeira coisa, e talvez a mais óbvia, é o convite para a gente questionar as nossas próprias cavernas. Sabe, as nossas bolhas de informação, as redes sociais, as opiniões que a gente aceita sem pensar muito. É verdade. Reconhecer que talvez a gente esteja olhando só para sombras projetadas por alguma fogueira moderna, né? Exato. E aceitar que buscar uma perspectiva mais ampla, sair dessa zona de conforto, pode ser desconfortável, como a luz do sol para o prisioneiro. Exige esforço, exige adaptação, humildade para dizer, talvez eu não saiba tudo. É um lembrete importante para a gente sempre tentar ir além das aparências, né? Buscar entender as coisas mais a fundo e não ficar só no superficial. Com certeza. E tem também a lição sobre a dificuldade de compartilhar um novo entendimento. Lembra do prisioneiro voltando? Sim, sendo ridicularizado. Pois é, isso nos lembra que precisamos ter paciência e empatia. Nem todo mundo está no mesmo ponto da jornada ou quer sair da caverna. Tentar impor uma verdade pode não funcionar. É preciso encontrar a forma certa de compartilhar, talvez. Exatamente. Com respeito pelo tempo e pela visão do outro. Bom, para a gente resumir então, a alegoria da caverna continua sendo um chamado poderoso para a gente examinar nossas percepções, para buscar o conhecimento além das ilusões e para entender que essa jornada para a verdade pode ser difícil, mas é transformadora. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar, né? No nosso mundo atual, com tanto algoritmo, tanto feed personalizado, até que ponto as nossas cavernas modernas, digitais ou sociais, são construídas por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pela nossa busca por conforto, por confirmação daquilo que a gente já pensa? Será que não somos nós que muitas vezes escolhemos as correntes? Uau, boa pergunta. Fica aí a reflexão. Muito bom conversar sobre isso hoje. Igualmente, é um tema que sempre nos faz pensar.